Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. Bom, hoje eu estou aqui com um novo produto da Casio, um novo piano da Privia, da série Privia da Casio, o PX160, que é um grande piano digital, um bom piano para entrada, né, desses mais simples, um pouquinho mais baratos, mas com muitas vantagens, com muitas coisas legais. Durante esse vídeo, então, eu vou falar de várias coisas que ele tem e algumas coisinhas também que não são tão legais para você ver se esse piano digital atende às suas necessidades. Então vamos começar falando um pouquinho das teclas desse piano, que são bem legais. Até alguns anos atrás eu era um grande crítico da Casio nessa parte de pianos digitais, porque realmente a parte de ação de martelo não era muito interessante. Mas foi uma coisa que eles investiram muito nos últimos anos e realmente está bem legal. Então eu vou te mostrar aqui, logicamente a gente tem então como um piano digital as 88 teclas de piano, né? Sendo que, já de início você já vai perceber que ela tem algumas ranhurinhas, certo? Então dá aquela sensação do marfim, né? Que é bem gostoso para tocar. Deixa a nossa experiência um pouco mais real, mais próximo do que seria um piano digital de verdade. Além disso, uma outra coisa que eu gosto muito, além do peso dessas teclas, né, também é o rebote da tecla, ó. Então, isso é uma coisa que talvez fique um pouco difícil de ver no vídeo, mas comparado a outros pianos digitais é bem interessante. O que é esse rebote? É essa volta da tecla que imita bem a ação de um martelo mesmo num piano, né? As teclas do piano têm aquele martelão por trás, né? Então é essa sensação que a gente tem que ter ao tocar num teclado com tecla de piano, essa volta da tecla exatamente dessa forma. Ela é uma tecla um pouquinho mais curta do que a maior parte dos pianos digitais, mas isso não me incomodou em nada, eu achei bastante confortável para tocar, e além disso ainda tem aqueles 3 níveis de sensibilidade, né, que você pode mudar, que vários pianos digitais trazem essa possibilidade e aqui também está presente. Eu particularmente, mas daí é uma questão muito minha, eu senti falta ainda de um nível um pouquinho mais forte, que desse para eu tocar mais forte, né? Mas assim, é uma coisa muito pessoal, porque eu estou acostumado a tocar com piano mesmo de verdade, eu gosto de piano bem duro, inclusive tem alguns pianos de verdade mesmo, de armário, que às vezes eu não gosto, então eu senti falta, acho que poderia ter ainda um outro nívelzinho para deixar um pouco mais pesado, mas também não incomodou, é questão de você se adaptar, rapidamente você consegue. Vamos falar sobre mais algumas questões desse teclado aqui, da parte física dele, depois eu vou falar das conexões também. Ele tem uma caixinha de som, 2 caixinhas de som de 8 watts, né, uma de cada lado, e aqui é bem interessante que a caixinha de som, por mais que eles tenham aquela questão que eu não gosto tanto, que eu falei também no F20, de que a caixa de som é para trás, né, aqui tem uma saidinha, você repara comigo que dos 2 lados tem essa caixinha, essa mini caixinha de som para sair o som aqui para frente também. Então a maior parte do volume acaba indo para trás, mas você tem um retorno bom. Isso eu achei uma coisa interessante, ficou bem legal mesmo. Fora isso, a gente tem também 2 saídas de fone no cantinho aqui, que eu não vou conseguir mostrar agora, mas fica aqui no lado. Essas 2 saídas de fone eu acho bem legais porque elas são aquele fone P2. Então você pode conectar qualquer fone de ouvido, sabe? Um fone de ouvido que veio junto com o teu celular, né? De iPod, enfim. Porque não precisa daquele adaptador para deixar o fone, a saída mais grossinha, né? Como se fosse um P10 estéreo. E as 2 são na frente, o que permite também você usar um fone com um comprimento um pouco menor. Porque esse é um problema que tem em outros pianos digitais, em outros teclados, que quando a saída de fone fica na parte de trás, você tem que usar um fone com um cabo maior para ele poder dar a volta por trás do piano. Então são algumas coisas bem interessantes que a Casio fez aqui. Fora isso, você vai reparar aqui comigo na parte externa aqui dele, logo perto das teclas, vai ficar um pouquinho escurinho, mas acho que vai dar para você ver que ele vem um monte de coisas impressas aqui, ó. Então, vários elementos de edição, de escolha de timbre,
funcionam daquele velho formato desses pianos digitais mais simples, que é você apertar um botão junto com uma tecla. Mas a vantagem desse piano digital é que as coisas que a gente usa mais no dia a dia ficam impressas, então, aqui em cima no piano digital. Então fica mais fácil de você saber, de você conseguir fazer as combinações sem precisar ter um manual do lado. A desvantagem é que não são todas as funções que estão escritas, então praticamente todas as teclas do piano têm alguma função, só que quando chega na parte mais aguda, que é onde tem as caixinhas de som, já não vem impresso, então poderia ainda vir com tudo de uma vez. A desvantagem dessa parte de impressão também é que deixa o teclado um pouquinho mais feio, né? Porque fica um monte de coisa escrita. Mas eu particularmente não me incomodo, eu gosto bastante, pelo menos pela praticidade, de eu saber que eu vou apertar ali o botão Function e apertar uma tecla eu já vou acessar rapidamente. Mais algumas coisas interessantes desse piano antes da gente tocar. Primeiro, ele é um piano leve, tá? Então ele é um piano digital que pesa um pouquinho mais de 11 quilos, então é tranquilo para você poder carregar, levar, se tiver um bagzinho. Essa versão da Casio dos Previous, ele faz uma versão meio fit, né? Então é fácil de você levar, tem alguns bags específicos que encaixam bem, ele fica bem fininho para você levar, 11 quilos dá para levar tranquilamente. Em questão da polifonia também, a gente tem 128 vozes, que é uma polifonia excelente para esse tipo de teclado, né? Já que a gente vai ter simplesmente algumas funções de layer e split, não precisa de muito mais do que isso, o que geralmente a gente vai encontrar em sintetizadores. Então 128 está perfeito para isso. Ele vem de fábrica com o pedal mais simples da Casio, o SP3, certo? Particularmente, assim, é um bom pedal, ele funciona muito bem, mas eu gostaria de ver com um piano, como esse é um piano, de ver aqueles tipos de pedal de sustain de ferro, né, que eu acho mais interessantes, ficam mais integrados com o estilo do piano digital, mas funciona muito bem, sem problemas. Para você que quer tocar mesmo piano clássico e tudo mais, e faz questão, você ainda tem duas opções. Uma é de comprar aquela lateral de madeira, se você quiser deixá-lo como um móvel na sua casa, é vendido separadamente. E uma outra coisa também que você pode colocar são os 3 pedais, certo? Então, para imitar bem um piano de verdade, os 3 pedais, o de sustain, o sostenuto e o na corda, que você vai encontrar em qualquer piano de cauda. Então, tudo isso é vendido separadamente. E o legal é quando você coloca esses 3 pedais, o pedal de sustain passa a reconhecer a função de meio pedal, que é bem interessante para quem toca clássico e tudo mais, que na verdade é você poder brincar com essa função de sustain entre diversos níveis de sensibilidade, não é só ligado e desligado. Então, para você que está procurando um piano digital para começar a estudar mesmo a parte clássica, também é um piano bem interessante. Então vamos para a parte mais interessante mesmo, que a gente conhecer um pouquinho dos timbres desse piano digital. Para acessar a maior parte dos timbres, eu vou usar o botão aqui Function, junto com uma tecla. Então, de padrão, já vem o Concert Grand Piano, que é o principal, né? Ó. Era isso que eu estava usando no início. Ótimos agudos, ó, um bom grave também, bem bonito, né, esse piano, eu gosto bastante dele, e aqui eu já vou fazer um adendo sobre esse piano, que ele tem algumas questões bem interessantes. A primeira delas, eu não sei se você vai conseguir perceber, mas esse piano tem o damper noise, que a gente fala, né, que é o som que faz o pedal de sustain no piano de verdade. Então eu vou fazer bastante silêncio e você vê se dá para reparar isso, senão depois, quando você for experimentar, ele fica bem nítido nas caixas de som. Olha só, vou apertar o pedal. É bem fraquinho, né? Mas ele faz mais ou menos essa ideia. Por quê? É a sensação que você tem de quando todos os abafadores das cordas ali de um piano de verdade, eles desencostam, certo? Então é um preciosismo muito legal nesse piano. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é que os agudos aqui, bem os extremos, ó, eles têm uma ressonância diferente dos mais graves. Por quê? Num piano de verdade, o que acontece? Quando você chega numa determinada parte aqui de agudos, não existe mais o abafador, justamente, certo? Porque essa tecla, o som dessa nota ele já é tão curtinho, por ser tão agudo, que não há necessidade de ter um abafador. E isso fica bem nítido aqui nesses agudos, ó. Ó.
quando eu já chego nessas outras notas, você já percebe que elas são mais curtas. Então é isso que eu estou dizendo que eu gosto bastante. Além da tecla ser bem real, ser bem gostosa de tocar, o timbre de piano é bem perfeccionista. Eu gosto bastante desse timbre de piano, acho que realmente bate de frente com grandes marcas e até com alguns modelos acima desse PX160. Mas vou mostrar algumas outras possibilidades também. Existem outros pianos aqui com equalizações diferentes. Então aqui tem um Modern, que inclusive eu posso tanto acessá-lo pela tecla, como também tem um botãozinho para ele logo de entrada aqui. Olha só. Esse Modern ele já é um pouquinho mais agudo, né? Vamos andar um pouquinho mais rápido para a gente ver. O Classic, que vai ser mais fechado, ó. Seguindo, a gente tem um piano Mellow, também bem fechadinho, ó. E um piano Bright, que daí a gente já sabe que vai ser com o agudo bem estourado, né? Olha só, fazendo aquela música do começo. Certo? Já vem uma equalização com menos grave e tudo mais. Aqui eu também já vou fazer um adendo. Dentro desse timbre de piano, eu não vou nem colocar esse que é mais agudo. No geral, mesmo esse Concert, que é o primeiro, que é o básico dele, né, o primeiro que entra, a gente sente que esse teclado, em comparação a outros, o piano dele, ele já é um pouco mais aberto. As caixinhas desse piano já são um pouco mais médio para aguda, não tem tanto aquele gravão de peso. E uma coisa só que eu não gostei, que é uma desvantagem desse piano digital, é que para ele funcionar bem nas caixinhas, eu tive que deixar o volume mais ou menos 70%. Você provavelmente não vai conseguir escutar porque eu estou usando a saída LR aqui. Mas se eu coloco aqui no total e toco com bastante pegada, a gente ouve. Dependendo da região que a gente está, dá uma rachadinha na caixa. Não é uma coisa, nossa, estraga o som, mas para aqueles que são mais perfeccionistas pode incomodar um pouquinho, tá? Então a caixa tem 8 watts de potência, mas a gente percebe que nesses médios, nesses agudos, às vezes dá uma estourada. Então o ideal é usar o piano aqui 75%, 70% por aí, para não acontecer esse tipo de problema. Beleza? Vamos seguir então aqui nos timbres, depois eu já vou falar de mais algumas outras funções. Nós temos 2 holds, um pouquinho mais fechado também, ó. Um pouco mais aberto, que seria o Electric Piano 2. Com mais bell, que a gente fala, né? Ele tem essa carinha um pouquinho mais de sino, assim. Seguindo, depois eu vou voltar nesses timbres para a gente conversar. A gente tem um piano elétrico de síntese FM, que a gente fala, né? O pessoal usa bastante na igreja. Vamos seguindo mais aqui. A gente tem um Wurlitzer, que a gente fala, né? Que é um Whirly, que é um outro tipo, como se fosse um Rhodes, só que feito de uma outra forma, ele tem outra sonoridade. Eu gosto bastante desse Whirly da Casio, embora eu não seja tão fã da parte de Rhodes, mas essa parte de Whirly eu acho bem interessante, ó. Ó como ele tem uma sensibilidade, ó. Eu acho até ele melhor criado do que os Rhodes mesmo, porque ele tem esse nível de sensibilidade diferente, ó. Bem interessante, né? Um timbre bem bonito. Seguindo, a gente tem um cravo, para quem gosta de tocar. Um pouquinho mais de clássico, né? Temos um vibrafone, interessante para quem toca jazz também. Temos 2 strings, um pouquinho mais, aquele slow strings com menos ataque. Bem bonito, bem gostoso de tocar, responde bem. Temos um com mais ataque.
órgão tipo de igreja, mas aquele mais barroco, né? Eu senti falta, inclusive, daquele órgão que a gente usa mais para casamento, né? Que ele é mais aberto, com mais harmônicos, mas só tem esse e o jazz órgão. Um timbre mais ou menos, esse aqui não vamos usar tanto. Na parte de órgãos elétricos, esse daqui que seria um rock órgão, né? Interessante. E mais um outro órgão elétrico que a gente tem aqui, mais gospel, né? Esse daqui já é aquele com menos drawbars, com os drawbars mais graves, né? E por último, a gente tem uma coisa bem interessante, que é o timbre de baixo, de um baixo acústico. Só que ele é feito especificamente para fazer um split no teclado. Então, ele não funciona no agudo. Na hora que você clica nesse timbre aqui, automaticamente ele pega o último timbre que você tinha usado, deixa na mão direita e usa esse baixo na mão esquerda. Então, quer ver? Eu vou clicar nele e olha só, eu continuo tendo aquele órgão, que foi o último que eu usei, com um baixo acústico, certo? Então, ele faz um split automático. Bem interessante, de repente, se você toca jazz, né, fazer o esquema de colocar um piano junto com ele. Deixa eu arrumar de novo. Olha só. Até aqui deu para dar uma percebidinha um pouquinho na questão que eu falei de dar uma rachada na caixa, que acontece de vez em quando. Bom, então aqui já deu para perceber bem como é que funcionam os timbres do teclado, do timbre desse piano digital. Tem muita coisa interessante. E entrando nessa questão das possibilidades de junção, então, como eu falei, a parte de split só funciona com esse baixo. E eu até senti falta um pouquinho de ter outras opções de baixo, pelo menos um outro baixo elétrico, né? Porque nem só de baixo acústico vive o pianista. Poderia ter ali um baixo elétrico também para fazer essa mesma função. O que é ruim nessa parte de split também é que você não pode decidir onde é o split point. Pelo menos eu não achei isso no manual. Então é uma função bem fechadinha, certo? Não te dá muitas possibilidades. Em contrapartida, uma coisa que é muito legal nesse piano digital é que ele te permite fazer dual voice com qualquer timbre que você quiser. Isso é muito interessante. Alguns outros pianos digitais só permitem que você faça o dual voice entre uma categoria e outra. Então, por exemplo, você não consegue juntar dois pianos ao mesmo tempo, fazer o dual voice. Isso pode tirar um pouco de peso, que é uma das possibilidades que você tem de juntar dois pianos. No caso aqui, eu vou demonstrar, por exemplo, ó, se eu quiser pegar então aquele Rhodes, que é o Electric Piano número 1, que eu falei que eu não gostei tanto. Eu posso misturá-lo com esse 2 aqui, ó, e ganhar um pouquinho mais de peso. Então eu vou juntar o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Então eu consegui, através disso, através desse dual voice, a gente consegue burlar um pouco essas falhas que podem acontecer no piano, por exemplo, aqui, de não ter um Rhodes tão legal. Uma outra coisa que o pessoal costuma usar bastante, né, daí é colocar o piano junto com o strings, por exemplo, aquele mais slow que eu mostrei, né, ó. Então, para você que gosta desse tipo de coisa, tá tranquilo, muito bem servido com esse piano digital. Depois, usando aquelas funções secundárias de function, junto com uma tecla, você consegue mexer no volume, né, na proporção que existe de volume entre o piano e essa dual voice. Então é bem interessante. Ponto para Cássio, porque realmente isso é uma coisa muito legal, de você poder misturar qualquer timbre. Quer fazer, por exemplo, um Rhodes com mais ataque? Mistura ali o Electric Piano, o Rhodes, com um piano Bright, vê o que acontece.
né? Então existem milhares de possibilidades aqui para você fazer. Muito bem, vamos seguir então em mais algumas coisas que esse piano traz para a gente poder entender bem como é que ele funciona. Na parte de efeitos, né, a gente não está tão bem servido, mas isso é comum num piano digital. Então a gente tem basicamente o reverb e o chorus. Se não me engano, um dos efeitos de chorus também tem um flanger. Então, se você gosta de efeitos, é bem interessante. Mas é fácil de acessar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o Rhodes, clicando no Electric Piano, e depois a gente coloca então um pouquinho mais de chorus, ó. Bem interessante, muda completamente, né? Se a gente fizer aquele esquema que eu falei de colocar os dois Rhodes combinados, os dois elétricos pianos, com o chorus junto. Certo? Então é uma possibilidade. A única coisa que eu não gosto tanto é que na hora que eu troco de instrumento, o chorus permanece. Então eu preciso zerar ele de novo, ó. Pronto, fez um apitinho, quer dizer que zerou o chorus. Senão fica com chorus também no meu piano, coisa que eu não quero neste momento. Então, para palco, às vezes isso pode dificultar um pouquinho, porque você não consegue salvar nenhum timbre. Mas dá para usar, se você tiver um pouquinho de paciência e decorar um pouquinho os caminhos aqui, rapidamente você acessa. Bom, vamos a outras funções que a gente tem aqui. Vamos aqui ao metrônomo. Esse metrônomo, a gente consegue mudar o tempo dele, pelas teclas aqui, então clicando no Function, por exemplo, vou deixar ele mais rápido. Certo? Também dessa forma, a gente consegue mudar a fórmula de compasso. Então 3x4, 4x4, é bem legal, ajuda a gente a estudar. Seguindo aqui nas funções que a gente tem no painel, dentro do piano tem 60 músicas pré-gravadas que você pode escutar, sendo que elas são gravadas em MIDI, então você pode acelerar, diminuir o tempo sem o menor problema. Ó, vou dar o play aqui, você vai escutar. E uma outra coisa legal é que você pode escolher, caso você tenha a partitura dessa música, queira tocar junto, se você quer ouvir só a mão esquerda ou só a mão direita. Ó, só o acompanhamento da esquerda e você faria ali a direita para treinar junto. Ou o contrário, só a direita. É uma função interessante, né? É legal ter essa questão, mas assim, na prática, no dia a dia, é um pouquinho complicado, porque necessariamente você tem que estudar as 60 músicas que tem aqui dentro. E geralmente não são as músicas que de repente o seu professor vai te passar. Mas, digamos que bata uma coisa com a outra, é interessante. Dentro dessas 60 músicas, na verdade, além delas, existem mais outras 10 que você pode colocar aqui dentro em MIDI. Então, isso é uma coisa bem legal, já vou falar daqui a pouco da conexão em MIDI, mas você pode colocar mais 10 músicas aqui dentro e acompanhar, enfim, tocar junto, é bem interessante. A única questão é que o sequencer desse teclado, ele é só de 2 pistas, certo? Então, se tem ali 15 pistas na música que você baixou MIDI, ele vai escolher as 2 de piano mais próximas ali para poder executar. Então aqui, ó, eu peguei uma música que você vai reconhecer, que é essa daqui, ó. Baixamos da internet aqui, um Roberto Carlos. Ó, então daria para eu escolher aqui se eu quero esse strings ou esse piano, porque no caso aqui não está dividido entre direita e esquerda. Só para você ouvir um pouquinho. É um arquivo MIDI que eu baixei da internet normalmente, tá? Bem legal, né? Então é uma função interessante para você que costuma tocar com MIDI, você pode fazer dessa forma também. Por último, então, a gente tem um sequencer de 2 pistas que você mesmo pode gravar o que você quiser. Então vamos colocar aqui no Recorder, vamos gravar uma das pistas, esse L aqui, só para você ver como é que funciona. Olha só. Em cima desse piano, então, eu posso ir lá e gravar agora um outro timbre. Então, vou colocar aqui o strings. Olha só como é que fica. Certo? Uma gravação rapidinha só para você ver que você tem a possibilidade, então, de gravar as 2 mãos, ó, os 2 tracks. Interessante, pode te ajudar também no estudo.
Dentro dessa parte de estudo, além do sequencer que pode te ajudar, de ter as músicas já gravadas, de você mesmo gravar a sua execução, também os fones de ouvido, que eu falei que tem 2 fones de ouvido, que é interessante para usar de repente um aluno e um professor, né? Tem uma função aqui que é bem legal, que é a função Duet, que você liga também aqui no painel, e ela divide o teclado, divide o piano, para ter o mesmo som da metade para baixo e da metade para cima. Certo? O que acontece então? Teoricamente, um professor pode tocar de um lado, o aluno tocar de outro, em um piano só, você teria o mesmo som, os dois fazendo o mesmo som. É uma função que eu não uso muito, mas de repente pode ser interessante para você também. Vamos falar um pouquinho das conexões para você saber. Então, aqui na parte da frente tem as 2 saídas de fone, que eu já comentei, mas na parte de trás, a entrada da fonte normal. Aqui é bem interessante que a gente tem uma fonte bivolt da Casio, então funciona tanto em 110 como 220. A gente tem também o L e R para você poder ligar numa caixa de som, enfim, numa mesa de som, que é bem legal para você que pretende tocar fora, né, para você que pretende tocar na igreja, levar esse piano digital. Então é imprescindível ter essa saída LR além da saída de fone. Fora isso, a gente tem a entrada do pedal, então, que é esse pedal que vem com ele, o SP3. A entrada para a pedaleira tripla que eu falei, na verdade fica embaixo, então não vou te mostrar, mas seria uma outra entrada. A gente tem também uma saída USB para conectar ao computador, então você pode usar muito bem esse piano como um controlador, se você pretende usar um timbre ali no seu computador ou fazer gravações, é bem interessante. E o legal também é que quando você conecta no computador e faz aqui a função certinha, o piano se torna como se fosse um HD externo, um pendrive, né? Então ele aparece lá no seu computador para você poder mexer nas pastas. Então é dessa forma que você consegue rapidamente, bem fácil, colocar, por exemplo, um MIDI lá dentro para ele poder executar. Então é bem interessante, eu achei bem legal essa forma que a Casio encontrou para não precisar colocar mais uma entrada, na verdade, de pendrive ou coisa do tipo. Então você conecta ao computador e joga as músicas direto dentro do piano. Você pode colocar até 10 músicas. O que eu achei que ficou faltando, que realmente assim, eu não entendi porque a Casio geralmente faz, é ou uma entrada P2, para a gente poder conectar um celular, um iPod, para poder tocar junto, né? Ou se não, a possibilidade de pelo menos tocar MP3 ou WAV, que seria bem legal se a gente pudesse fazer isso, jogar dentro do teclado, além do MIDI, eu sei que o MP3 é um arquivo bem mais pesado, mas poderia ter essa possibilidade de pelo menos colocar uns 2 ou 3 para poder executar nas caixas de som. Então a Casio fica devendo nesse sentido, mas assim, não são todos os outros pianos digitais também que dão essa função. É só realmente porque a maior parte dos teclados arranjadores deles tem essa entrada P2, eu senti falta. Para a gente matar essa parte de conexões, eu peguei aqui só um cabo para você ver bem comigo. Esse piano ele vem com um defeitozinho tão bobo, mas que pode dificultar a sua vida. Olha só, esse daqui é um cabo em L, um P10 que a gente costuma conectar no teclado. O que eu fiz? Eu não sei se você reparou na hora que eu mostrei aqui a traseira, mas, na verdade, o que eu fiz? Eu não pude usar este lado aqui do P10, porque ele não encaixa lá atrás. Quando os engenheiros da Casio fizeram essa saída LR, ela é meio embutida, incrustada dentro do piano, de forma que essa partezinha aqui, ela não encaixa. Na hora que você vai tentar afundar, isso daqui não encosta. Daí você precisa usar o cabo ao contrário, o que pode estragar o cabo, enfim, várias questões. Então, o cabo que eu estou usando aqui na conexão tem o L, mas eu tive que usar então a parte de L lá na mesa de som para que aqui ficasse a parte reta. Então, Cássio, dá uma olhadinha nisso ali, deixa essa saída um pouquinho mais externa ali para a gente conseguir plugar esse tipo de cabo, que é o mais comum entre os profissionais, né? Bom, para a gente finalizar essa parte, a gente tem algumas outras configurações avançadas no teclado, então você pode mexer na afinação do piano, no temperamento dele, tem a função de transpose, então selecionando o function com alguma tecla aqui você vai poder aumentar os semitons ou diminuir. Também tem a função tuning, que seria para você refazer a afinação, então, por exemplo, se você não quer tocar em 440, de repente para quem toca música barroca, música clássica, quer fazer um outro tipo de afinação,
edição pode ser interessante também. Então tem muitas funções que não são tão óbvias, mas que você acessa daquela velha forma através do Function, apertando uma tecla. Bom, vamos fazer então um apanhado geral desse piano. O que acontece então com ele, para quem que eu indico? Primeiro, para você que é iniciante, claramente esse piano digital é excelente, porque o custo-benefício dele é ótimo. Quando eu quero dizer isso, eu não estou falando que ele é ruim na parte benefício e é barato. Não, eu estou dizendo que ele é um ótimo piano, com um ótimo timbre de piano, com ótimas teclas, gostoso de tocar e, além disso, custa menos do que outros pianos digitais. Então, para você que está começando, é uma ótima ideia. Para você que, de repente, também é um pouquinho mais avançado e está procurando um piano digital para poder levar para os lugares, eu acho ele interessante porque ele tem um ótimo timbre de piano, ótimas teclas, saída LR. E ele também é mais leve, né? Então é fácil de levar. O que ele não tem de tão interessante são os outros timbres, então eu só indico, né, se você não precisar tanto de outros timbres, porque ele não tem grande variedade. Por exemplo, o Rhodes, como eu te mostrei, já não é tão interessante, mas se você precisa de um piano, então eu tenho ali uma banda de jazz, uma coisa mais de MPB, bossa nova, eu acho que te vai servir muito bem esse piano digital. Se você precisa de uma variedade de timbres, talvez esse não seja o melhor piano para você, tem outras opções também da Casio, com mais timbres, com mais opções de edição. Então, basicamente, eu acho um grande piano digital. Como defeitinho seria então esse timbre de Rhodes, que não é tão interessante, o timbre de órgão também não gostei muito, e em especial a parte das caixinhas, esse fato de você ter que usar sempre no 70%, que um pouquinho mais do que isso já começa a rachar, dependendo do timbre que você vai usar, tá? Se ele é mais aberto ou não, e também dependendo da sua mão, tá? Eu sou um pouquinho ogro nesse sentido, como eu falei, como eu treinei muito em piano clássico mesmo, então eu enfio a mão muito no piano, então comigo dá uma estourada, mas de repente se você é um iniciante, talvez você nem tenha tanta força para causar isso no piano digital. Então, com certeza é um piano que eu indico para você que está começando, é uma grande ideia, dá uma pesquisada, procura um pouquinho nas lojas, vê como é que ele é, toca junto com ele. Antes da gente ir embora, eu estava só esquecendo de uma outra coisa. Ele tem também essa parte, o suporte de partitura, que é bem interessante, encaixa aqui, nesse caso aqui é um branquinho, combina bem com esse dourado, fica bem estiloso para você tocar. Eu acho muito seguro, legal, dá para colocar um livro aqui tranquilamente para quem toca clássico, tudo. Talvez pudesse ser um pouquinho maior, para o pessoal do clássico pode fazer um pouquinho de falta, mas achei excelente, nesse quesito também vai te servir muito bem. Espero que você tenha gostado então desse nosso review. Se você gostou, tem alguma dúvida, comenta, dá o joinha aqui no vídeo para mostrar para a gente se a gente está no caminho certo, dê sugestões de outros produtos que você também gostaria de ver aqui e a gente se encontra na nossa plataforma. Para você que está começando a estudar tanto o piano clássico quanto o piano popular, a gente tem lá na MusicDot diversas aulas que podem te ajudar. Então, www.musicdot.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!